Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos tratar acerca de um tema que é muito importante para a compreensão de uma série de vídeos que estou produzindo acerca do apóstolo Paulo. Quando nós falamos acerca do livro de Atos dos Apóstolos, vamos mergulhar em um estudo para saber quais são as origens dos papiros e manuscritos que formam o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai se surpreender com algumas informações que eu trarei aqui para você. E eu já quero lhe dizer de antemão, o livro de Atos dos Apóstolos é uma construção, é uma obra literária ficcional. Exatamente isto. O nosso estudo, o meu PDF, que eu estou disponibilizando para todos os membros do canal, tem as melhores referências bibliográficas acerca desse tema. Exatamente isso. Eu me utilizei das melhores referências bibliográficas acerca deste tema. Até mesmo os grandes especialistas que produziram obras acerca do livro de Atos dos Apóstolos, com certeza beberam nas fontes de Bruce Metzger, Eldon J. App e Kurt Aland. Com certeza absoluta. Então, vamos ao estudo. Pegue papel, caneta para fazer as suas anotações ou também torne-se membro do canal e tenha acesso não somente a este material, mas a outros estudos também. Atos dos Apóstolos. De acordo com os melhores especialistas no mundo acerca do tema literatura cristã primitiva, existem cerca de 5.500 manuscritos gregos completos ou fragmentos do livro de Atos dos Apóstolos. Estes manuscritos são datados de uma ampla gama de períodos, desde o século III até o século XIV. Então vamos explicar. Não são cópias do livro de Atos dos Apóstolos de maneira plena, completa. Não. A maioria são fragmentos. As cópias completas são aquelas que se encontram nos códices. Mas os fragmentos mais antigos são datados paleograficamente, nós vamos ver mais à frente, do início do século III. Exatamente. Século III depois de Cristo. Século III da Era Comum. Então preste bastante atenção. Não são textos do século I, não são textos do século II, são textos do século III. Praticamente 200 anos quase após os acontecimentos, que são as narrativas dos evangelhos. Se nós falarmos que a atividade de Paulo foi entre os anos 50 e 68, vamos colocar assim uma perspectiva entre 50 e 68. Uma perspectiva aqui, nossa, razoável. Então, no mínimo, são 220 anos de defasagem histórica. Exatamente isso. Só aí você já começa a ver o problema. Se Paulo tivesse existido, se caso Paulo fosse um personagem histórico, teria atuado, exercido suas atividades ministeriais do ano 50 e diante, uma perspectiva nossa aqui, até o ano 68. E estes registros só iriam aparecer mais de 200 anos depois. Obviamente que são registros ficcionais. O grego utilizado, quando falamos que paleograficamente, é porque o estilo de escrita desses documentos é um estilo do século III. Então nós não estamos falando de cópias que eram do século I e do século II. Nós não estamos falando de cópias. Estamos falando de uma obra que foi construída, porque o grego ali apresentado é do início do século III. O número de manuscritos gregos de Atos
é maior que o número de manuscritos gregos de qualquer outro livro do Novo Testamento. Isso significa que Atos foi um livro muito popular e amplamente copiado desde o início da história cristã. E faz sentido. Por que nós temos cópias desde o século III até o século XIV? Porque fala das aventuras dos apóstolos, do início da igreja primitiva. Então, e lembra muito, nós já vimos aqui no canal, eu mostrei aqui para vocês, que muitas das construções das histórias que estão em Atos dos Apóstolos lembram histórias de Homero. Então tem toda uma construção de que realmente conduz o leitor a mergulhar na literatura, a mergulhar no livro. Então torna-se uma leitura interessante, empolgante. É quase que um gênero de aventura que nós estamos ali acompanhando na leitura de Atos dos Apóstolos. Além dos manuscritos gregos, existem também manuscritos de Atos em outras línguas, como latim, siríaco, copta, armênio e gótico. O número total de manuscritos de Atos em todas as línguas é estimado em 16 mil. Então, só de manuscritos gregos, em período de compilação de mais de 10 séculos, são 5.500 manuscritos. Fora cópias em outras línguas, traduções. Alguns especialistas vão dizer até que muitas das histórias, como de Paulo e Tecla, Atos de Paulo e Tecla, Atos de Pedro e tantos outros atos que existem, Atos de João e por aí vai, é que influenciaram essa redação ficcional do livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Calma, irmão da igreja. Porque são todos datados do mesmo período. Exatamente isso. E ainda tem uma curiosidade interessante. Paleograficamente, por exemplo, nós temos alguns textos de Atos de Paulo e Tecla que são produzidos em meados do século II, paleograficamente falando. Nós já não temos isso em Atos dos Apóstolos. Na crítica textual, teve uma corrente muito forte de estudiosos que tentou demonstrar isso claramente, mas que ao seu tempo foram abafados, pelos fundamentalistas. E aí, Atos é que, na teoria, influenciou esses outros atos a surgir, o Atos dos Apóstolos, que influenciou os outros atos. Só que a crítica textual tem avançado e demonstrado que, na verdade, estes atos eram uma série de ficções compostas, de romances, e que foram dando origem ao livro de Atos dos Apóstolos. São boas teses que estão sendo formuladas, apresentadas. Vamos ver como que vai avançar a ciência exegética do grego, a ciência paleográfica e as outras áreas do conhecimento acerca dos manuscritos bíblicos do Novo Testamento para vermos as conclusões científicas futuras acerca desse tema. A existência de tantos manuscritos de Atos torna possível a elaboração e reconstrução de diversas versões do livro. As diferenças entre os manuscritos são relativamente pequenas e geralmente não alteram o significado do texto. Então, existem, obviamente, com essa gama de manuscritos, existem diferenças. Segundo os analistas, os especialistas, são diferenças pequenas, mas que podem levar a diversas versões do livro de Atos. Variações textuais, variantes textuais. Mas o sentido original, no caso do corpo, a história, ela não vai se perder. A história vai permanecer a mesma. O papiro mais antigo do livro de Atos dos Apóstolos é o P91. Os textos sobreviventes de Atos são os versículos do capítulo 2, versículo 30 ao 37, capítulo 2, versículo 46, até o capítulo 3, versículo 2. O manuscrito, paleograficamente, foi atribuído a meados do século III. Então vamos lá.
Isso é um fragmento. É o P91. É esse primeiro que você está vendo à sua direita, a imagem aí no estudo. Então, o P91 é um fragmento, é um manuscritozinho, que ele é datado paleograficamente de meados do século 3. E esse aí, que é o manuscrito mais antigo do livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos colocar ali meados do século 3, ano 250. Então olha só, uma janela de 200 anos. 200 anos. É muita coisa. Ou seja, são obras ficcionais. O texto grego deste manuscrito é um representante do tipo de texto alexandrino. Na crítica textual do Novo Testamento, o tipo de texto alexandrino é um dos principais tipos de escrita e é a base para a maioria das traduções modernas da Bíblia. O manuscrito mais antigo de um texto do Novo Testamento é um fragmento do tamanho de um cartão de visita do Evangelho de João. É o P52, que pode ser datado da primeira metade do século II. Então, olha só, nós temos papiros, pequenos fragmentos que antecedem a datação do P91. Por exemplo, o Evangelho de João, o P52, mas que é do século II. As primeiras cópias completas de livros únicos do Novo Testamento aparecem por volta de 200 da Era Comum. E a cópia completa mais antiga do Novo Testamento, o Codex Sinaiticus, data do século IV da Era Comum. Então é do século IV. O livro de Atos dos Apóstolos é fruto de um processo minucioso de reconstrução textual, a partir de um conjunto de papiros e manuscritos, que são datados a partir do século III da Era Comum. Esta é a verdade. É a única coisa que você merece saber. A verdade. Quando você está lendo Atos dos Apóstolos, você está lendo uma obra, uma construção ficcional. Porque há um abismo centenário entre os supostos atos originais e a inscrição, quando o livro foi composto de fato. E não são cópias de textos anteriores do século I e II, porque paleograficamente, o estilo de escrita que está ali, o texto apresentado é do século III. E mesmo assim temos pequenas porções, pequenos papiros, fragmentos, tendo somente as versões completas em códice. E o mais antigo que temos até então é o Codex Sinaiticus, do século IV. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, calma, meu amigo ateu. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy.